José Boto mostrou as garras e cobrou sério. Jogadores medalhões dispensados no Flamengo. Todos os bastidores aqui pegando fogo antes da partida importante do Mengão contra o Botafogo da Paraíba. Pressão total no Mengão. Felipe Luiz tem muita informação nesse vídeo e a gente já começa com a informação de que com jogadores sendo dispensados, Lohan, Joshua e Pablo Lúcio são relacionados por Felipe Luiz e tem chance de ouro para encontrar soluções caseiras. Felipe Luiz tem essa chance de ouro de encontrar esses jogadores aí e esses jogadores renderem mais pelo Flamengo, né? Porque o Flamengo ultimamente não tem usado bem a base, assim como outros times usam, como o Palmeiras, inclusive, usam. Ah, mas outros times não têm a renda que o Flamengo tem para contratar e tal. Se for para contratar jogadores que chegam e não rende, é melhor usar os garotos da base, assim como o Palmeiras faz, vai lá e contrata pontual. Apesar de que o Palmeiras investiu uma baita grana no início da temporada, né? Flamengo e Botafogo da Paraíba se enfrentam hoje, jogo válido pela terceira rodada, terceira fase da Copa do Brasil. Na partida será no Maracanã, né? Jogo de volta, o Flamengo ganhou por 1-0, jogo no Maranhão e foi mando de campo do Botafogo da Paraíba mandou fora do seu estado, né? E aí o Felipe Luiz nessa rodada, nesse jogo de volta, escalou aí, relacionou na verdade o Lohan, o Joshua e o Pablo Lúcio, tá? Jogadores aí vão estar no elenco do Flamengo para esta partida. Bom, o Paulo Nunes aponta aqui o que falta para o Flamengo em relação ao Palmeiras e está muito ligado aí a algumas questões, né? O Palmeiras, abre aspas, o Palmeiras busca a vitória como um louco, coisa que não está acontecendo no Flamengo. No brilhantismo, o Flamengo é melhor, mas isso ficou lá em abril, está com dificuldades nesse momento, né? E aí, é aí que é o ponto-chave da situação, dessa situação, porque o José Boto já começou a perceber com quem que realmente pode contar. Se você parar para pensar, esse elenco hoje do Flamengo, desde o time titular até os reservas, foi completamente montado pela gestão anterior, pelo diretor de futebol anterior, pela presidência anterior, pelo presidente anterior. O José Boto teve uma contratação nesse ano, né? Desde que ele assumiu o Flamengo, que foi o Juninho, que na minha opinião tem que ser cobrado já. Tem que ser cobrado já, porque quando entra não tá rendendo. No início até mostrou que parecia que tava com um pouco de falta de sorte, né? Bola bate na trave, não entra, correria o Juninho, porém correria por correria, tem o Michael, tem o De La Cruz, tem o Alan que corre pra caramba, tem o Bruno Henrique, tem o Cebolinha, tem o Plata, tem o Luiz Araújo, posso ficar citando aqui outros vários. Então, o Juninho tem que mostrar para que veio, né? Foi uma oportunidade de mercado e tudo mais, mas tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado e internamente isso está acontecendo, né? O Michael pode estar de saída do Flamengo aí para o time árabe, tá? Al Duhail. O Eduardo Maluf, que é o empresário do Michael, tem negociações avançadas com esse time do Catar para a transferência do Michael. E uma lacuna que fica no elenco do Flamengo é essa posição, né? Não que vai faltar, porque tem ali o Bruno Henrique que joga ali, tem o Cebolinha que joga ali e tem também o próprio Michael. A questão é que o Michael não está rendendo e tem um alto salário no elenco do Flamengo. O salário do Michael beira aí 1,5 milhão, 1.800.000 pro Michael, cara. Pro Michael. Né? Ele inflacionou demais o elenco do Flamengo em relação a salários. E a questão o Michael, outros jogadores quando vão renovar estão se baseando no Michael. O Michael que nem titular e não tá rendendo. Não tá rendendo. O drible não sai direito, o passe muito menos e a finalização nem a pau, Juvenal. Não tá acontecendo o Michael. Não sabemos o que tá pegando com o robozinho, né? Temos aqui uma provável escalação do Flamengo, uma escalação meio que mista, né? Ele sabe que a cabeça o Felipe Luiz sabe que a cabeça dele também está em jogo, e aí ele vai com um time alternativo para enfrentar aí o
o Botafogo da Paraíba hoje pela Copa do Brasil, porque domingo tem um jogo importantíssimo, né? E com desfalques já, porque o Pulgar não joga domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o Alan não joga, o Dela Cruz não joga, então o Flamengo já vai meio que mesclando aí e deve ir a campo. O Wesley não joga, que está suspenso domingo, e hoje vai com Matheus Cunha, Wesley, João Vitor, Danilo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, Michael, Cebolinha e Pedro. Esse aí deve ser o time do Flamengo, com o Michael na direita. Fora da posição dele, né? Já não tá rendendo na esquerda, quem dirá render na direita. Quem dirá de render na direita. Muita gente estranhando a escalação do Michael ali, eu iria com o Luiz Araújo. O Plato também não tá disponível, que jogaria ali. O Gerson, que joga ali na direita, recuou, porque não tem o Dela Cruz, não tem o Pulgar, não tem o Alan. Então, assim, o Flamengo tá esfacelado e é aí que a gente vê que o elenco do Flamengo não é isso tudo. O Flamengo tem vários jogadores, 2 jogadores por posição, às vezes alguns 3, né? Como o lado esquerdo do Flamengo, Michel, Cebolinha e o próprio o Bruno Henrique. Né, tem o Juninho que pode jogar ali também. O Juninho joga na direita, joga como centroavante, mas se for comparar uma peça com a outra, não rola. Né? Não acontece. Na direita, eu não entendi por que não tá indo o Luiz Araújo ali no lugar do Michael. Eu iria com o Luiz Araújo, sinceramente. O Arrasca não joga hoje, deve ir pro banco, o Arrascaeta, caso o bicho pegue, né? Espero que não, porque esse time tem potencial para vencer o Botafogo da Paraíba. Bom, tá havendo uma hipocrisia aí com o Flamengo, né? Porque, assim, é uma pressão absurda para cima do Flamengo que não tem explicação. O Palmeiras, ele perdeu para o Bahia. Esse jogo foi no Allianz Parque, se eu não me engano. Perdeu. E quando o Palmeiras perdeu, os comentários da imprensa foi o seguinte: foi heróico, jogou bem, teve personalidade. Só que o Palmeiras perdeu para o Bahia. Foi um golzinho no finalzinho do jogo do Bahia, mas perdeu. Mas quando o Flamengo venceu o mesmo Bahia, dias depois, jogou mal, não convenceu, foi pressionado. A diferença de narrativa para alguns torcedores passou batido, para outros não, né? E quem fez um dos, tá? Que fez esse comparativo aí, né? Essa narrativa diferente foi o PVC, Paulo Vinícius Coelho, acho que é isso, né? Tanto chamar de PVC, ele falou o seguinte contra Bahia e Palmeiras. Palmeiras e Bahia, né? Palmeiras perde sem jogar mal e com grande atuação do Bahia. Palmeiras perde sem jogar mal. A grande atuação do Bahia. Agora, Flamengo vence jogo difícil contra o Bahia e mostra que não está bem. E o Flamengo venceu o jogo do Bahia. Você consegue perceber a narrativa diferente? Então o Flamengo vai ser sempre assim. Sempre assim. Bom, o Vinha tem chance de voltar aí no Flamengo na próxima partida do Domingão na Libertadores. Ele passou esse período de recuperação. O lateral esquerdo de 27 anos está bem próximo aí de voltar aos gramados depois de um tempasso, né? Muito tempo do agosto do ano passado, 11 de agosto de 2024, rapaz. É muito tempo, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 9 meses fora de combate aí. O Vinha tá precisando, o Flamengo tá precisando aí de reforço nessa lateral esquerda aí do Mengão. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.